Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então fizemos um pouquinho o caminho de ida. A ideia aqui agora é trabalhar um pouquinho os espectros de RMN, vamos fazer um pouquinho o caminho de volta, depois a gente pode tentar fazer o de ida de novo. Então a ideia aqui agora é brincar um pouco com a interpretação de espectros, tá? O tio estava desenhando, né, imaginando como é que seria o espectro de RMN a partir de moléculas. Então o tio falava lá da integral, dos picos e tudo mais, só que eu não mostrei até agora nenhum espectro efetivamente real para vocês, a gente só estava desenhando. Então trouxe aqui um problema que a gente não vai resolver aqui agora com o espectro de RMN. Então esse aqui é um problema de espectro, né? Onde a gente usa a interpretação casada, né? Então, aqui tem um espectro de infravermelho de uma mesma substância. Está aqui o espectro de massa e está aqui o espectro de RMN. Daqui a pouco a gente faz esse exercício, tá? Não vamos fazer agora não. Mas olha, só para você ver o espectro de RMN, conforme o tio já colocou para você, né? Ó. Aqui, ó, o piquinho de TMS, ó, a escala em ppm, tá? Aqui, ó, não tá muito claro, mas isso aqui é aparentemente, parece que é um triplete. Ó, aqui é a integral, ó, tá vendo? Ela acompanha com o pico e ela tá associada com a altura e a área do pico. Aqui também tá integral e aqui está integral. Às vezes essa integral ela vem interligada. Eu vou mostrar um outro exemplo que está interligada. Vem um risco aqui, ó, aí faz assim, ó. Aí vai fazendo risco, tá? Então aqui é um singlete e aqui aparentemente é um quadriplete. Esse espectro de RMN não está muito bom, não, a qualidade dele, ó. Aqui tem a legendinha, né? Espectro de RMN de hidrogênio. Está aqui 200 MHz, que é a frequência do equipamento. Está aqui a solução deuterada, que ele utilizou como solvente, né? O solvente deuterado. Tudo bem? Então, o espectro de RMN tem essa carona aqui, ó, que vocês estão vendo. Professor, como é que eu... Ó, esse daqui é o típico espectro que não veio com número, ó, na integral. Tá? Como é que você acha esse número? Com a régua, tá? Então, no dia da prova, por exemplo, eu sugiro que você utilize a régua, caso não acompanhe esse número, tá? Às vezes vem com o númerozinho aqui do lado, referente à integral. Tudo bem? Então, existe uma certa proporcionalidade, ó. Essa medida aqui está associada a um certo número de hidrogênios, que é a intensidade do sinal. Ó, vamos pegar um outro espectro de RMN que está lá na tela do computador, ó, que tem uma outra carinha, ó. Aqui, ó. Aqui são dois singletes, tá? Ó, aqui ele está me dando a altura, ó. Essa daqui tem uma altura de 7, ó. E essa daqui, a integral, tem uma altura de 1,6. Olha aqui, ó. Então aqui tem um singlete e um singlete, né? Então, ó, olha o risco aqui da integral, ó. Ele vem com risco, aí ele faz assim, ó. Faz um S, ó. Tá vendo? E aí esse risco continua aqui, ó. E faz um outro S. Isso aqui é a integral, ó. A integralzinha. Né? E essa integral, ela tem uma altura, ó. Você pega aqui, ó, a base desse S aqui, ó. A base, passar um risco. E pegar esse finalzinho aqui, passar um risco, ó. Isso aqui é a altura da integral. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, você pegar aqui, ó, a base da onde começa a subir, com o finalzinho aqui, ó, tem uma altura, ó, 1,6 e 7. Tudo bem? Ó, a escala em ppm, aqui não veio a legendinha que o tio tinha falado, às vezes não vem. Então existem pequenas diferenças entre um espectro e outro. Ó, a escala em ppm, que vai de 0 até 8, às vezes vem até um pouquinho depois de 8. Tá? Esse aqui é o deslocamento químico. Aqui no 0 está saindo o pico de TMS, ó, bem pequenininho, bem discreto ali, ó. Tudo bem? Aí, esse exercício aqui ele é bastante interessante porque ele está fazendo a interpretação de espectro de RMN
com interpretação casada, só que não está usando infravermelho, ele só está me dando o dado do espectro de massa. Então, se você olhar para o espectro de massa desse composto químico que a gente vai analisar agora, o espectro me diz que ele é um C5H11Br, certo? Então vamos pensar, olha lá, como é que a gente faz essa brincadeira? Vem com o tio que você passa de ano. Eu vou passar aquele espectro de RMN para cá, tá? Ó. Aqui, ó. Tem o piquinho de TMS aqui. Aí tem um singlete aqui. E outro singlete aqui. A integral aqui tá dando 1,6. E a integral aqui tá me dando um valor de 7. E o espectro de massa está me dizendo que o composto é um C5H11Br. Gente, vocês concordam comigo que o arranjo, né, dessa molécula, eles são muitos, né? Existem muitos isômeros de C5H11Br, né? Então, só que a partir do espectro de RMN eu consigo inferir o esqueleto. Qual que é a substância responsável que me dá 2 singletes com intensidade 7, com integral 7 e integral 1,6? Né? Isso é muito legal, mas ó, perceba que só com o espectro de RMN é difícil de enxergar o BR. O BR, quem me dá é o espectro de massa ou o espectro de infravermelho. Tá? A não ser que eu venha aqui no detalhe, no deslocamento químico, né? Mas mesmo assim é complicadinho, né? Se você usar aquelas tabelas do RMN no detalhe, né? Que mesmo assim é ruim, tá? Eu não aconselho fazer por essa linha aqui que eu tô falando, tá? É bom enxergar o bromo tanto no espectro de massa ou no infravermelho. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz aqui a brincadeira? Bom, eu tenho 5 carbonos para arranjar, né? E 11 hidrogênios. Vamos primeiro descobrir uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, ó. Então aqui agora, a partir desse espectro, eu vou ter que brincar de imaginar o esqueleto. E o esqueleto, né, o espectro de massa me diz que o esqueleto tem 5 carbonos. Gente, o que a gente percebe aqui? Ó? A gente percebe que tem 2 ambientes químicos, porque me gerou só 2 sinais. Então, ambiente A e ambiente B. Vamos pensar no ambiente A? Olha só, o ambiente A me tem uma integral de 7 e o ambiente B me diz que tem uma integral de 1,6. Isso aqui está associado com o número de hidrogênios. Como é que eu faço para achar o número de hidrogênios aqui e aqui? Regrinha de 3. O espectro de massa não me diz que a molécula tem 11 hidrogênios? Então, a soma das integrais, ó, 7 mais 1,6 me dá 8,6. Então, 8,6 de integral, né, de altura ou de área de pico, correspondem a 11 hidrogênios, certo? Existe uma proporcionalidade entre o número de hidrogênios e a altura dessa integral, certo? Agora eu quero descobrir quantos hidrogênios existem aqui, ó, que vem do meu sinal B. Então é a regrinha de 3, 8,6 corresponde a 11 hidrogênios, 1,6 corresponde a X hidrogênios. Fazendo a regrinha de 3, X é igual a 2,05 hidrogênios. Ó, esse número, perceba que esse número nunca dá perfeito, tá? Então, o que eu descobri com essa continha aqui? Eu descobri que esse sinal em B está associado a aproximadamente 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, né, gente? Não existe aproximadamente 2. Ou é 2 ou é 3. Então, no caso, é 2. Muito bem. Vamos agora fazer a mesma continha para o sinal de 7. Então, 8,6 está associado a um sinal de 11 hidrogênios. 7 corresponde a X hidrogênios. Quando eu faço essa regrinha de 3,
Eu acho que X é igual a 8,95 hidrogênios. Não existem 8,95 hidrogênios, né? Isso daqui eu descubro que é aproximadamente 9 hidrogênios. E aí, perceba que essa soma tem que bater, né? 2 mais 9 dá 11, ó. Legal? Ó que bacana. Então, o que eu descobri aqui nessa minha brincadeira? Eu descobri que no ambiente químico A existem 9 hidrogênios que são equivalentes, que estão gerando o mesmo sinal, certo? Aí eu pergunto a vocês, existe algum carbono que pendurado nele nós temos 9 hidrogênios? Não. Então, esse ambiente químico do tipo A, muito provavelmente são 3 CH3. Então, olha só, eu estou brincando de mapear a molécula. O que eu descobri com isso daqui? Ó? Eu descobri que eu tenho um CH3, um outro CH3 e um outro CH3. Esses caras estão no mesmo ambiente químico, ou seja, a mesma distância do bromo. Certo? Então, ó, gente, não existe nada. Eu que estou brincando de mapear a molécula, tá? Então, esse ambiente químico, esse ambiente químico e esse ambiente químico é o ambiente químico A. Certo? Aí, olha só que legal. Olha outra pista interessante que esse espectro de RMN me dá. Pelo fato dele ter saído na forma de singleto, quer dizer que tanto esse quanto esse quanto esse estão conectados a um carbono que não tem hidrogênio. Por que não tem hidrogênio? Porque se ele tivesse algum hidrogênio, um hidrogênio sairia na forma de duplete. Se ele tivesse 2 hidrogênios, sairia na forma de triplete. Então, olha só que legal. Esse carbono que não tem hidrogênio, ele está conectado com esse CH3, com esse e com esse. Olha só que legal. E aí ele está conectado com mais alguém, né? Olha só, eu tenho que fechar 5 carbonos. O espectro de massa me diz que esse composto químico tem 5 carbonos. Ai, professor, você não ensinou massa ainda. Pois é, eu estou colocando o carro na frente dos bois. Não tem problema. Eu estou te falando que o espectro de massa está me dando essa informação. Depois eu vou te explicar como é que eu acho essa informação no espectro de massa. Tá? Que é a próxima técnica que a gente vai ver. Então eu tenho que botar mais um carbono aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, mas o espectro de massa está me dizendo que essa molécula tem 5 carbonos. Então, quem que eu tenho aqui provavelmente? Eu tenho um CH quanto? 2, ó. O meu ambiente químico B, ele tem 2 hidrogênios. Como é que eu descubro que ele tem 2 hidrogênios? Por causa dessa proporcionalidade da integral. Então, eu tenho um CH2 e o BR está pendurado nele. Ó. Gente, essa é a única estrutura possível para esse espectro de RMN. Ó. Então, o espectro de RMN, ele me permite inferir com toda, né, com bastante certeza qual que é o esqueleto. Esse arranjo aqui, ó, eu não fiz o cálculo, mas existem muitos isômeros possíveis aqui, ó, muitos, tá? Muitas possibilidades de arranjo. A única coerente e consistente com esse espectro de massa, com 2 singletes, com essas intensidades de integral e tudo mais, é essa daqui, ó. Então, nós batemos o martelo na estrutura. Tá claro, gente? Olha, é brincar de imaginar. Se você tem dificuldade, até agora a gente fez o caminho daqui para cá, né? Agora nós vamos ter que fazer o caminho real, né? O caminho da vida real, como a técnica de RMN é uma técnica poderosa para fazer análise qualitativa e descobrir que estrutura que nós temos diante de nós, né? O que é que eu faço? Eu pego essa estrutura, coloco lá dentro do equipamento, ele vai me gerar esse gráfico. Então, como é que a partir desse gráfico eu chego na estrutura? Essa é a grande questão, né? É isso que a gente vai
devagarinho aprendendo a fazer. Como é que a gente vai aprender a fazer? Fazendo esse exercício daqui para cá e daqui para cá, né? Então a gente vai ficar brincando aqui com os espectros de RMN e por meio de tentativa e erro, né, e brincar de imaginar, a gente vai aprendendo. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender a estrutura? Muito bem. Então, vamos pegar uma... Agora o tio vai inventar um exercício aqui, né? Na verdade, eu não vou inventar. Eu vou pegar uma informação que eu peguei de um exercício, tá? Ó, o espectro de massa me diz que a substância que está em questão é um C5H10O. O infravermelho, quando eu olho para o espectro de infravermelho, ele me dá um pico de carbonila, lá próximo de 1700. E aí, quando eu olho para o meu espectro de RMN, né, eu tenho aqui o piquinho de TMS, né? Eu tenho aqui um triplete, aí eu vou fazer o desenho do meu jeito, tá? Eu tenho aqui um piquinho com 6, ó. Eita. Olha lá, um piquinho com 6. Aqui eu tenho um singlete. E aqui eu tenho um triplete. Olha lá. Tá? Vou botar o valor das integrais. A integral aqui deu 27. A integral aqui deu 40,2. A integral aqui deu 28,4. A integral aqui deu 42,2. Né? Então tá aqui o espectro de RMN, muito porcamente desenhado pelo tio. Tá aqui uma informação importante que eu retirei de um espectro de infravermelho, que eu percebi que tem uma carbonila. Tá aqui a informação do espectro de massa. Ele me dá a fórmula molecular. O grande barato da espectrometria de massa é que ela me permite dizer que composto que é em termos de fórmula molecular. Aí, esse composto aqui, ó, eu também não fiz o cálculo, mas tem uma pancada de isômeros, tá? Um C5H10O, tem muitos isômeros aqui, tudo bem? Muito bem, como é que a gente resolve aqui essa brincadeira? Bom, vamos começar, daqui a pouco eu vou sistematizar como é que a gente faz o ataque a partir de 3 espectros, tá? Nós vamos fazer uma sistematização disso, mas já dá para a gente começar a brincar, a calcular o IDH, né? Porque o IDH ele me traz uma pista para saber se eu tenho uma dupla, se eu tenho só ligação simples, né? Então, o IDH aqui, o número de carbonos é 5, menos o número de átomos monovalentes é 10, mais número de átomos trivalentes é 0 sobre 2, mais 1. O IDH, então, é 5 menos 10 sobre 2, que dá 5. 5 menos 5 dá 0. Mais 0, mais 1, dá mais 1. IDH é 1. Certo? Muito bom. Esse IDH de 1 está me mostrando que o composto muito provavelmente deve ter uma carbonila, né? A carbonila não é um C dupla O? Ó, então essa ligaçãozinha aqui dupla, né? Essa ligaçãozinha a mais é responsável por esse IDH de 1. Então muito provavelmente eu não devo ter nenhuma insaturação na cadeia. Então entre carbonos, muito provavelmente eu não tenho dupla ligação, certo? Então, isso é importante da gente observar aqui logo no começo. Muito bem. Eu estou ficando com a bateria fraca. Se cortar o vídeo, já sabe.
Muito bem, como é que a gente faz isso então, né? Eu preciso calcular o número de hidrogênios associados aqui, 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 né? Então, como é que eu faço isso? Eu somo o valor dessas integrais e esse valor de integral corresponde à intensidade de 10 hidrogênios, né? Então, isso daí me dá uma meia regra de 3. Bom, gente, como está acabando a bateria do celular, para não cortar o vídeo no começo, eu vou continuar a resolução desse exercício na próxima videoaula, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.